Hoje nós vamos começar, né? Olha aí, por mais qualidade na política. Os brasileiros levaram um choque de vergonha alheia assistindo à sessão plenária da Câmara Federal que aprovou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na semana passada. Cada um dos 500 parlamentares que votaram tinha 30 segundos para justificar o seu voto. Mas a maioria ultrapassou o tempo regimental para homenagear familiares e conterrâneos para fazer uma média com suas bases eleitorais ou para usar o nome de Deus em vão. O festival de frivolidades provocou nos eleitores mais lúcidos um misto de constrangimento e consciência de que é preciso encontrar um caminho para a qualificação da representação política em nosso país. Olha que interessante esse primeiro momento aí, né? Esse primeiro momento, o texto, ele nos traz uma informação na época em que ocorreu o impeachment da ex-presidente Dilma, e a gente se recorda muito bem que houve toda aquela manifestação, toda aquela situação em que os parlamentares ficavam mandando um abraço para o tio, para a tia, para o irmão, para a vizinha, para o cachorrinho, para tantas coisas, né? Colocando o nome de Deus em vão, enfim, e toda essa frivolidade aí que provocou nos mais lúcidos aí, que ficaram constrangidos com essa situação. E aí o autor diz que, aqui no final do primeiro parágrafo, ele deixa claro que é preciso, aqui a opinião, juízo de valor, aqui no caso, né, é o juízo de valor, a opinião, né, do autor que escreveu o texto. Ele fala aqui, é preciso encontrar um caminho para a qualificação da representação política em nosso país. Ou seja, não votar em qualquer um, né? Porque a gente sabe que lá tem muitos representantes e que muitas vezes, né, não tem nenhum grau de instrução intelectual, enfim, né? Mas não é esse o mérito aqui, a gente entender a ideologia do autor. Aí vem no segundo parágrafo. Como? Reforma do sistema eleitoral é sempre a primeira sugestão dos estudiosos do tema, mas os projetos nesse sentido costumam esbarrar na resistência dos legisladores em mexer nos próprios privilégios. Todos sabem que temos excesso, olha só, todos sabem que temos excesso de partidos políticos, que o sistema eleitoral proporcional propicia verdadeiras aberrações, que o financiamento de campanhas é o gatilho da corrupção e que o voto distrital merece ser um passaporte para a impunidade. A lei da ficha limpa tem que ser ampliada para dirigentes partidários. O Instituto do Recal também poderia ser introduzido na legislação brasileira para proporcionar maior poder ao eleitor de retirar o mandato de quem o trai. Então, olha só que interessante também este parágrafo, né? Falando sobre a reforma do sistema eleitoral e falando que realmente o Brasil é um país que tem muito, em excesso, partidos políticos, certo? E olha que interessante a gente prestar atenção nas leituras, né? Aqui, nós temos uma oração adjetiva, né? Que o sistema eleitoral proporcional propicia verdadeiras aberrações. Quem? O excesso de partidos políticos que acaba provocando verdadeiras aberrações. Exatamente, né? Nós temos aí todos os partidos aqui, essa oração adjetiva, no caso, ela nos dá a ideia de todos os partidos políticos ocasionando isso. Há, porém, um aspecto que não depende unicamente de mudanças na legislação. Os cidadãos têm que aprender, olha aí mais uma opinião do autor, né? Têm que aprender a selecionar seus representantes por critérios mais rigorosos, informando-se sobre a carreira, os posicionamentos éticos e as ideias dos candidatos antes de chancelar seus nomes nas urnas. Atualmente, a tecnologia facilita esse tipo de pesquisa. Antigamente não tinha como a gente ter esse acesso, né, pessoal? Hoje é fácil de a gente saber quem é o candidato que a gente vai eleger, se realmente vale a pena ou não, né? Nós temos toda a tecnologia a nosso favor. É que nós, muitas vezes, não abrimos os olhos aí, né?
Evidentemente, sempre há a possibilidade de alguém ter um comportamento exemplar como candidato e depois se deixar corromper. Isso é o que mais acaba acontecendo, que a gente sabe que é uma verdade, né? Por isso, a vigilância, olha aí outra juízo de valor, né? Tem que ser constante e implacável, ou seja, nós temos que ser fiscais em cima, né? Os cidadãos podem e devem mover representações contra os políticos que desonram seus mandatos e acionar todos os mecanismos de pressão disponíveis para exigir que se corrijam. Ou seja, é um direito nosso que o autor diz que nós temos para buscar os nossos direitos, porque eles estão lá, né, pelos nossos votos. Se não nos transformarmos, olha esse último parágrafo aqui que interessante, se não nos transformarmos em fiscais de nossos representantes, continuaremos a passar por situações constrangedoras como a do último domingo. Fonte, Jornal 0 Hora, aqui está a data. Muito bem, por que eu coloquei aqui, falei fonte, Jornal 0 Hora? Gente, é muito importante, tá? É interessante, muito importante, que quando se faz uma leitura de um texto para estudar para a prova de concurso público, o interessante é que você busque a fonte do texto para você buscar qual é a tipologia e gênero textual. Isso é muito importante, porque dependendo da questão, você já tem um norteamento adequado, um norteamento bacana aí, tá certo? Então o texto fala sobre o impeachment da presidente Dilma, fala que houve toda aquela manifestação aquelas frivolidades que provocaram lá nos eleitores. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, para meu tio, para minha avó, tal. E o autor deixa bem claro no texto para que todos nós, que somos eleitores, que todos nós sejamos fiscais, para que nós possamos pegar mesmo no pé, buscar os nossos direitos, Então o texto se envolve em tudo isso. Aí foi falado que o texto, a fonte dele é do 0 Hora. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que nós vamos fazer agora nessa primeira questão. Olha só que interessante, galera. A primeira questão vai trabalhar funções da linguagem, tá? O que é função da linguagem? É o termo usado para analisar o objetivo do discurso proferido, certo? Esse é o conceito de de funções da linguagem. Tendo como referência o sentido, tá? O sentido e os elementos estruturais dos parágrafos 3 e 5, identificam-se respectivamente as funções. Aí nós vamos ter que analisar se vai ser se vai ser emotiva e conativa, respectivamente, ou se é referencial e emotiva, respectivamente, se é fática ou metalinguística, respectivamente, conativa, referencial, respectivamente, ou referencial e conativa. Beleza, mas vamos primeiramente ganhar tempo e fazer uma revisão rapidinha aqui. Na língua portuguesa existem 6 funções da linguagem, sendo a primeira referencial, está centrada no referente, no canal. Nós temos a função emotiva. A função emotiva, ela está centrada no emissor. Quem é o emissor? Quem fala. Nós temos a função poética. Essa está centrada na mensagem, certo? Nós temos a função fática. A função fática, ela está centrada na comunicação. Já eu dou exemplos bem breves para vocês, rápidos, para a gente não se estender muito na live. Nós temos a função apelativa / conativa, que está centrada no receptor. Quem é o receptor? Receptor é quem recebe a comunicação, a fala. Nós temos a função metalinguística. Desculpa a letra aí, viu, gente? É que meio desajeitado para escrever na lousinha aqui. Metalinguística. A função metalinguística, ela está centrada no
código. É o código explicando o próprio código. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, rapidamente, para que vocês possam entender. Quando a gente fala de função referencial, é o sentido denotativo da palavra, é o sentido literal, é o sentido real. Normalmente, os textos jornalísticos, os textos de iniciação científica, os textos escritos aí, os de jornais, as notícias de jornais, ou seja, quando você percebe que a escrita está no seu sentido literal, a predominância é a função referencial. Ela está ligada no referente, no canal. Beleza. A emotiva, ela está centrada no eu, tá? Quem é o eu? É o emissor, é quem fala, certo? Então, aqui envolve muito a subjetividade. Então, uma das predominâncias para reconhecermos isso em um texto é a primeira pessoa do singular, o eu. Coloca-se muito o eu, que é algo que está intrínseco, é a emoção do autor, né? Enfim. A função poética, ela está centrada na mensagem, ou seja, ele vai trabalhar todo o texto em cima ali. Muitas vezes as pessoas confundem emotiva com a poética. A função fática é a função que tenta estabelecer contato, tá? Por exemplo, meu celular toca, atendo. Alô, alô, alô. Né? Ou chego para alguém e falo, nossa, tá calor hoje, né? Paro, fico quieto. Será que vai chover hoje? Então fica nessa tentativa de estabelecer contato aí, enfim. A função apelativa ou conativa, ela está centrada no receptor. Essa aqui, normalmente, são as propagandas de marketing, né? Que usa-se muito verbos no imperativo. Leve 3, pague 2. Isso a gente vê muito no comércio propriamente dito. E a metalinguística, ela está centrada no código que explica o próprio código. A gente encontra isso nos dicionários, a gente encontra isso nos livros didáticos, a gente encontra isso no livro de língua portuguesa, receita médica, bula de remédio, enfim, tá certo? Beleza. Gente, isso aí, lá no meu curso vocês acham isso aí com muito mais detalhes, tá? Infelizmente aqui não dá pra gente detalhar mesmo, tá bom? Então, conferem aí. Quem é o terceiro, quem é o quinto parágrafo, tá certo? O terceiro parágrafo é este daqui, ó. Porém, ó, este é o terceiro parágrafo. E o quinto parágrafo é este daqui, ó. Se não nos transformarmos. Então vamos voltar para o terceiro parágrafo e ler, porque olha só, nós fizemos a leitura do texto inteiro, mas não precisa, tá, gente? Nós fizemos só por uma questão de ter o primeiro contato com o texto, ter uma ideia. Porque dependendo das questões, as próprias questões já levam a gente para a temática do texto, tá certo? Muito bem, então olha o terceiro parágrafo. Há, porém, um aspecto que não depende unicamente de mudanças na legislação. Os cidadãos têm que aprender a selecionar seus representantes por critérios mais rigorosos, informando-se sobre a carreira, os posicionamentos éticos e as ideias dos candidatos antes de chancelar seus nomes nas urnas. Atualmente, a tecnologia facilita esse tipo de pesquisa. Tranquilo. E aí? Seria, primeiro, respectivamente, seria uma função emotiva? Seria uma função referencial? Seria uma função fática? Seria uma função conativa? Ou seria referencial novamente? E aí? Agora eu quero que vocês pensem, já para vocês irem fazendo a questão, tá certo? E já vão colocando aí, já eu vou olhar o chat aí e dar boas-vindas para quem está chegando. No quinto parágrafo, que é o último, diz assim: se não nos transformarmos em fiscais de nossos representantes, continuaremos a passar por situações constrangedoras como a do último domingo. Percebem que no último parágrafo há o sentimentalismo do autor aí do texto?
Sim? Então o que é? Seria conativa? Seria emotiva? Seria metalinguística? Seria referencial? Ou seria conativa? Olha lá, a Marinalva disse que é referencial o terceiro parágrafo. E eu digo para vocês, sim, é referencial, certo? Por que é referencial? Porque a gente percebe que todo o terceiro parágrafo ele foi escrito com a sua linguagem altamente denotativa. A palavra denotativa, associe a palavra denotativa, olha só um bizuzinho para vocês aqui, ó. Denotativa, esse D associe com dicionário. Porque aí você sabe que são palavras que estão direto do dicionário. Então, gente, se é, como a Marinalva disse, referencial, eu já vou eliminar a A, vou eliminar a C e vou eliminar a D. Vou ficar entre a B e a E. Porque agora eu preciso saber, se não nos transformarmos em fiscais, isso é o quê? É emotiva ou é conativa? Lembrando que conativa vem de apelativa, tá? Referencial e emotiva, respectivamente. Muito bem, Werlerson. Vamos lá, questão 2. A questão 2 diz o seguinte: sobre o texto, é incorreto afirmar. Eu preciso prestar atenção nessa questão do incorreto. Cuidado, hein, galera? Nós estamos muito acostumados com assinalar a alternativa correta, 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 correta. E volta e meia eles colocam o incorreto. E a gente fica tão no automático que aí a gente acaba indo para o correto, tá bom? Então, sobre o texto. Olha um outro detalhe importante. Sobre o texto, é incorreto afirmar. Como que eu posso afirmar algo sobre o texto? Isso me leva a que tipo de comando de questão? Então, esse comando de questão aqui, que eu vou tirar essa informação do texto, é de compreensão textual, certo? Porque existe uma diferença de compreensão textual e de interpretação textual. Lá no meu curso a gente detalha bem sobre isso. Vou passar rapidamente aqui para vocês. Compreensão textual, a resposta está no texto. Interpretação de texto, a resposta vem de fora para dentro do texto. Ou seja, eu julgo as questões de interpretação muito mais difíceis. As de compreensão são mais fáceis. Mas isso não quer dizer que está escrito exatamente no texto para você bater o olho, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Não é isso. Então vamos lá. Sobre o texto, é incorreto afirmar ser um editorial sobre postura política? Palavra-chave. Palavra-chave, editorial. Alternativa B. É incorreto afirmar colocar no eleitor a responsabilidade pela chancela eficiente na seleção de representantes? É incorreto afirmar incitar o leitor a usar a tecnologia para analisar o perfil dos candidatos? Né? O que é incitar? É estimular, né? Ou é privilegiar a norma culta na elaboração do texto? Ou é revelar de maneira subliminar a postura do editor sobre o impeachment? Tá? O que o texto traz aqui? O que é incorreto a gente afirmar aqui? Agora, baseado na leitura, no breve comentário, eu quero a resposta de vocês. A letra B diz colocar no eleitor a responsabilidade pela chancela. Gente, vamos prestar atenção que, no caso, está pedindo incorreta, tá? Colocar no eleitor a responsabilidade pela chancela, ele é uma resposta correta e não incorreto, certo? É correto, tá logo no começo do texto lá, ó. Tá logo no início do texto, no segundo parágrafo, se eu não me engano, está falando sobre isso, tá certo? Então, a gente tem que tomar certo cuidado, porque está no terceiro parágrafo, diz assim, ó: os cidadãos têm que aprender a selecionar seus representantes por critérios mais rigorosos, informando-se sobre a carreira, os posicionamentos éticos e as ideias dos candidatos antes de chancelar seus nomes nas urnas. Então, colocar no eleitor essa responsabilidade é algo correto, gente. Aqui está pedindo
o incorreto. Tá certo? A letra I é letra E, de elefante, tá? É incorreto afirmar o quê? Que o texto esteja revelando de maneira subliminar. O que é isso? Subentendido, entre linhas, né? Ó, não, né, gente? Isso aqui tá errado, ó. Subentendido. Subentendido, entre linhas. O texto está claro. O autor, ele coloca a ideia no texto falando do problema do impeachment, falando das manifestações dos parlamentares, falando que nós devemos ser fiscais, certo? Né? De todos. Então, ele não está dando nada subentendido, está deixando muito claro. Então, é isso que é errado. Agora, na alternativa A, dizendo ser um editorial. Gente, isso aqui é importante saber. O texto é um editorial, isso aqui é correto. O que é um editorial, né? Isso aqui, ó, corretíssimo, o texto sendo editorial. O texto editorial, ele é um tipo de texto, né, que é utilizado na imprensa, certo? Especialmente em jornais, especialmente em revistas. Ele tem por objetivo, gente, de informar, mas sem obrigação de ser neutro, de indiferente. É comum se ter uma seção chamada editorial na mídia da imprensa, como no jornal, como nas revistas. Portanto, pessoal, a objetividade, a imparcialidade não são características dessa tipologia textual, uma vez que o redator, ele dispõe da opinião do jornal sobre o assunto narrado. Então, uma diferença entre o editorial com o artigo de opinião é que o editorial, a opinião é do jornal, e o artigo de opinião, a opinião é do jornalista, tá certo? Então, é isso aí. Então, aqui, essa resposta, ela é correta. Incitar, ou seja, instigar, estimular o leitor a usar a tecnologia. Sim, está correto. É isso mesmo. Privilegiar a norma culta? Sim, por quê? Porque se eu escolho olhar o currículo do autor, né, do candidato, perdão, e buscando aí a melhor postura, o melhor candidato com o estudo, com tudo, então também está trabalhando sim. Agora, revelar de maneira subliminar está errada, tá? É incorreto. Legal? E um abraço a todos vocês, gente. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.